Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Está no ar mais um episódio do podcast Futebol na Irlanda, o maior e melhor podcast sobre o futebol irlandês voltado ao público brasileiro. Não é pra dar risada não, Gustavo. Não, é o inigualável, né? A gente é os únicos aí, porque daqui a pouco sabe como é que é, né? O nosso sucesso, daqui a pouco o pessoal começa aí Irlanda futebol, ou sei lá, soccer Irlanda Brasil, os caras começam a imitar, mas não adianta, é o futebol na Irlanda, o pioneiro. Os pioneiros, mas não dá ideia também pro pessoal, verdade, né? verdade. Você já tá dando ideia. Bom, pessoal, antes da gente começar, né, com as notícias dessa semana do futebol irlandês, não se esqueça de, se você tá no Spotify, né, não se esqueça de ir no YouTube, se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, deixar um comentário aí também pra gente saber se vocês estão gostando dos episódios, ou até se vocês quiserem comentar alguma coisa com relação ao futebol irlandês, né, não percam a oportunidade. Vai também lá no Instagram, só procurar por Futebol na Irlanda e seguir a gente lá. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, só ir no Spotify, procurar Futebol na Irlanda também, clicar lá no botãozinho seguir, porque a gente tem um podcast, né, em formato só áudio e áudio e vídeo. Beleza? Bom, vamos começar porque essa semana já foi uma semana movimentada, né? Não, eu tô rindo que tu falou aí pra deixar nos comentários, às vezes o pessoal vai lá e mete pau na gente. Mas aí é parte, a gente né? aceita, né? A gente aceita. A gente tem que Mas saber são lidar com a poucos, fama, né? né? São Exatamente. São poucos, mas a gente tem que saber lidar. Tem a um lado gente bom e um lado ruim da a fama. gente é aberto aos haters também. Isso aí. A gente gosta dos haters. A gente né? gosta. Bom, mas esquecendo um pouquinho os haters agora, vamos falar com o pessoal, né, que quer ouvir sobre essa maravilhosa liga, Sabe né? que tem um hater no campeonato irlandês, né? Quem que é o hater? Aí o CD é hater da vitória. Hater da vitória, é verdade aí, ó. Tá vendo? Até o stand-up comedy no podcast Futebol na Irlanda. Temos também. Bom, vamos passar pelos jogos da rodada, só relembrando, né, quais eram os confrontos, depois a gente vai jogo por jogo. A gente teve na sexta-feira do dia 29 os jogos, né, da rodada do campeonato irlandês. O St. Patrick jogando em casa contra o Derry City, o Dundalk em casa contra o Drogheda United, que é um clássico, né? Bohemians enfrentando a UCD, Sligo Rovers recebeu o Shamrock Rovers e o Finn Harps enfrentou o Shelbourne. E nós tivemos, acho que a gente não teve maiores surpresas, mas com relação assim, vencedor dos jogos, mas alguns resultados até certo ponto um pouquinho surpreendente, né? Sim. Vamos começar com o St. Patrick's e Derry City, que o Derry City é o líder da competição e ganhou de 4-0 do St. Patrick's jogando na casa do St. Patrick's, né, Gustavo? Esse foi um jogo que acho que até semana passada, se não me engano, a gente inclusive apostou que o Derry City poderia vencer esse jogo, mas a gente não imaginava que fosse ser dessa maneira, né? 4-0, que o St. Patrick's até então era terceiro colocado, né? Perdeu essa posição agora para o Dundalk, mas enfim, né? O St. Patrick's mais uma vez vinha fazendo uma boa temporada, né? Mas perdeu um pouco o fôlego também agora nesse segundo turno. Tudo bem, normal perder para o líder, mesmo jogando em casa, né? Porque o Derry City está muito bem nessa temporada. Vai disputar o título, mas 4-0 realmente foi acachapante. É acachapante que fala, né? Acho que pode ser acachapante. Foi surpreendente, hein? Surpreendente. Eu não assisti o jogo, mas eu fiquei acompanhando ali na internet enquanto assistia outro jogo. E na hora que eu vi o placar, assim, gol do Derry. Ok. Gol do Derry, 2-0. Eu falei, ok também, né? De repente foi 3-0 Derry. Eu falei, opa. Aí depois foi no 4-0, né? Tanto que o primeiro tempo já virou 3-0 pro Derry City, né? Então no primeiro tempo o Derry já abriu o placar. E rolou umas piadinhas na internet com o perfil do Twitter do St. Patrick's, que o St. Patrick's perdendo de 3-0. Vai pro segundo tempo. Aí o pessoal do St. Patrick's coloca assim no Twitter, como que é? E vamos começar o segundo tempo aqui na ensolarado Richmond Park. Né? E tava 3-0 pro Derry City. A torcida do St. Patrick's não gostou muito, né? Mas foi um resultado muito importante pro Derry City.
Porque tirou ponto de uma equipe que estava lá em cima. Sim. Tava na terceira posição, né? Tava ainda Tava podendo lá. ameaçar, né? Sim, era uma equipe que até então a gente falava que poderia surpreender, tirar uns pontinhos assim até, né? Não, Podia atrapalhar. E o Derry City também é importante vencer, obviamente, essas equipes, no caso do St. Patrick's, Sligo, agora do Dundalk também, que chegou na terceira posição, porque mesmo que o Derry City não venha a ser campeão, né, vai deixando essas equipes para trás, vai pelo menos para ficar no primeiro ou segundo lugar, né? Garantir essas posições lá acima. E, né, detalhe, né? Obviamente, lei do ex. O primeiro gol do Derry City, Matthew Smith, ex-jogador do St. Patrick's. Será que a recepção do Matthew Smith foi acho que calorosa lá no St. Patrick's? Acho que sim. Ele não fez nenhum inimigo, não. Era um jogador bem, não deixou gostavam, mágoas. Acontece. A lei do ex também tá caminhando firme aqui nos campos irlandeses. Bom, vitória importantíssima pro Derry City. Até porque depois, mais pra frente, a gente vai ver a tabela. A gente vai ver que o Derry tem uma folguinha a mais ali. E, aliás, o Derry City venceu, né? Os 4 primeiros, né? Venceu o Dundalk, venceu o St. Patrick's, venceu o Sligo, venceu o Shamrock Rovers no primeiro turno. Então, o Derry realmente é o time... vai ser difícil, batido, né? O time a ser batido. Bom, aí... Mudando para o jogo, né, o segundo jogo da noite, Dundalk 4, Drogheda United 1, que na verdade é um clássico, né, esse confronto. Né? Inclusive, pro pessoal que ainda não viu, né, a gente tem um vídeo, né, falando dos principais clássicos do futebol irlandês, então quando terminar esse vídeo aqui, vai lá e assiste, né. Vai estar no card aqui em cima. O outro vídeo sobre os clássicos do futebol irlandês. O Dundalk faz uma baita de uma temporada, né. Surpreendente temporada, venceu o clássico contra o Drogheda, vem bem embalado, já chega para quem ali duvidava do Dundalk como nós, né, como era uma incógnita. A gente não sabia, na verdade, o que esperar, a gente né? colocou novamente como uma incógnita no começo do campeonato. O Dundalk foi ali sétimo, quinto, agora está em terceiro, está começando a incomodar lá em cima, está se ajeitando e viu que o caminho certo a ser seguido, o caminho que seguiram, na verdade, essa temporada foi o caminho certo, né? Dessa reformulação, de tudo que aconteceu na temporada passada. Venceu bem, né? Um clássico ali com o gol dele, né? Patrick Hoban, o maior artilheiro da história do Dundalk. Você gosta do Patrick Hoban, né? Um bom 9. Aliás, uma coisa interessante, eu não consigo me lembrar quando foi a última vitória do Drogheda em cima do Dundalk, porque que eu me lembro, os últimos Acho que na temporada passada não ganhou? Não, empatou 2 em casa e perdeu 2 fora, se eu não estou enganado. A gente pode até conferir depois, mas faz um tempo já que eu não vejo o Drogheda vencendo o Dundalk. Então, é um clássico que anda meio desequilibrado. Olha o tabu na tela, olha o tabu na tela. O tabu aqui nos campos irlandeses tá rolando solto. O ano passado a gente era o campeonato das zebras, né? A gente falava que um time ia ganhar, o favoritaço, né? De repente perdia. Agora esse tá até meio assim, tá indo conforme, mais ou menos como a gente espera, mas 4-1 para um clássico é um placar elástico, né? Ainda mais... Tudo bem, o Dundalk vem fazendo um campeonato regular, surpreendente, né? Porque regular, a gente não esperava essa força logo de cara, né? Ainda mais de toda a situação que o Dundalk viveu a temporada passada. Mas é que também o time do Drogheda United, a gente até comentou nos outros episódios, né? Tava meio fraquinho, né? Sim. Nem o Adam Foley tava dando conta lá no Drogheda. Eu acho que dos 4 que estão mais abaixo na tabela ali, eu acho que, sei lá, eu acho que o Drogheda, junto com o Finn Harps e com o IUCD, são os 3 ali que eu acho que vão ficar mais ameaçados. Porque eu acho que o Shelbourne ainda tem um pouco mais de força para conseguir não escapar dessas 4 últimas posições, mas pelo menos para ficar de fora das 2 últimas. O Drogheda tem que abrir o olho, né? Até porque eu acho que o Finn Harps nessa rodada também deu uma encostada ali, né? Então, a gente vai dar uma olhada nisso. Então, a briga de baixo ficou apertada, abaixo da tabela. Ali, exatamente. Né? Então, tem que ficar esperto, não dá pra bobear, né? Mesmo que tenha uma gordurinha ali, se a gente comparar com o Finn Harps, que é o penúltimo colocado, mas não dá pra bobear, né? Não, porque que nem a gente falou no episódio passado também, essas 4 últimas equipes aí, né? O Drogheda, o Shelbourne, o Finn Harps e o UCD,
eles praticamente vão ter um campeonato à parte. Vai ser muito difícil eles ganharem os jogos contra as equipes da metade de cima da tabela. Então eles vão ter que se matar entre eles. Eles vão ter que tirar os pontos que der das equipes lá de cima e entre eles têm que se matar. Né? Então é o que aconteceu nessa rodada num jogo ali do Finn Harps que a gente vai falar melhor depois. E o Droda tem que começar a fazer isso, né? Porque ele é o melhor entre esses 4 últimos ali, o melhor entre os 4 últimos, né? Ele é o 7º colocado, mas... já tá vendo aí, por exemplo, o Finn Harps dá uma encostada, o Shelburne já tá um pouquinho atrás, então tem que se ligar. Tem que se ligar mesmo, porque tá perdendo pontos e passado, nem em casa, né, ele tá conseguindo. E ano passado acho que o Droid, se não me engano, escapou na penúltima rodada, eu acho. É que a chance de cair já era baixa, pequena, né, mas ela existia. Matematicamente foi na penúltima rodada, se não me engano, que escaparam. Também ano passado eles terminaram em queda, né, o campeonato. Bom, aí nós tivemos um jogo entre Bohemians e o CD, 3-0 pro Bohemians. Acho que foi um jogo tranquilo pro Bohemians, né, Gustavo? Um jogo protocolar, né? Tipo, eu acho que era esperado que o Bohemians fosse fazer fosse de qualquer forma busca da vitória, né? Porque o Bohemians vem muito mal na temporada, né? No passado a gente até comentou que o Bohemians aí perdeu uns pontos bobos e tal, mas fazia bons jogos, o time até que era ajeitado. Agora esse ano aqui o time tá mal, capengando, né? Tá capengando, mas era esperado de vencer, precisava vencer porque a pressão estava muito grande. E o artilheiro ali, como é que é o nome dele? O Júnior? Ou Promise Omocheri? O Omocheri, acho que é. Omocheri. Ele é o centroavante do Bohemians, não o Júnior, o outro, esse jogador aí. Não, o Júnior é de ponta, né? Aquele atacante. O centroavante mesmo. Ele vem sendo o grande destaque do Bohemians nessa temporada. Ele vem fazendo gols interessantes. Ele é realmente, pelo que eu vi ali na hora do jogo, no jogo do Bohemians ali, ele é tipo um queridinho ali da torcida, né? Uma grande aposta do time do Bohemians. E ele vem sendo destaque da equipe nessa temporada e deixou dele de novo. Eu acho que antes do jogo contra o Shamrock Rovers... Não, contra o Shamrock Rovers ele fez o gol, se não me engano também. Não, foi o Júnior? Quem fez? Foi o Júnior? Acho que foi o Júnior que fez pro Bohemians. Eu não me recordo, mas ele vem fazendo uma boa temporada aí. E para o UCD, né? Mais uma derrota na conta ali. Tá? E pior para o UCD, que viu o Finn Harps ganhar, viu o Finn Harps abrir vantagem, viu o Droda e o Shelburne perderam, mas o Droda e o Shelburne já estavam com bastante desconto. Agora o Finn Harps estava a 3 pontos da UCD, se não me engano, né? Já aumentou agora para 6, então aí o UCD vai ficando cada vez mais para trás e, enfim, é o campeonato que se espera. Eu tô vendo aqui o Omocheri. Promise Omocheri. Ele na verdade é do time do... Ele jogou na UCD, categoria, mas ele já foi, mas ele foi depois na própria base pro Bohemians, até por isso tem essa... o queridinho ali, né? Mas ele, inclusive, é aquele centroavante que a gente, quando foi assistir ano passado o Bohemians e Droda lá, a gente criticou, hein? A gente criticou. Quem assistiu o vlog do jogo do Bohemians contra o Droda vai ver que nós criticamos. A gente critica, se a gente estiver errado, a gente aqui também assume, né? Então, pelo menos parece que está se soltando, né? Sim. É uma esperança pro Bohemians que perdeu o artilheiro George Kelly, né? Que era o principal... Sim. Não o principal, um dos principais, né? Era o artilheiro do time no ano passado, né? Inclusive no vlog do jogo do Bohemians com o Droda, que a gente foi na temporada passada também ali, depois, quem ainda não viu, vai lá e dá uma olhada. Vai ter card aí também? Vai deixar no card. Vai deixar no card aí, pra ver o vlog desse jogo, foi bem legal. O George Kelly tava machucado e também... Tava machucado ou voltando de lesão, estava sendo meio que poupado, porque o Bohemians na final de semana seguinte teria as finais da Copa da Irlanda. E ele jogou como o centroavante principal. E a gente até foi ver o jogo e falou assim, cara, esse cara é muito ruim, mas esse ano aqui a gente viu que aí no jogo seguinte ele foi lá, fez o gol contra o Shamrock Rovers, né, na vitória do Bohemians. No ano passado, aí a gente já falou, opa, e fez um golaço, foi um gol bonito lá. Não, e na final da Copa da Irlanda, quando bateu o desespero, ele entrou também. Ele falou, mas tá se mostrando, é novo também, tem 20 anos, né? Então o cara vai se desenvolvendo, mas tá dando resultado agora, né? Então é um dos destaques positivos, né? Desse time do Bohemians, que como você falou, vem bem capengando. Porque se tu olhar o time do Bohemians aí, os jogadores
de mais qualidade que tem, né, no time aí é o Dawson Devoy e o Liam Burt. Né? Se quiser colocar o Júnior aí o também Júnior, no meio, mas... também, mas os principais jogadores eu acho que é o Liam Burt e o Devoy, né? Acho que seriam os principais mesmo. O Bohemians perdeu muita gente, né? Não conseguiu sim. contratar a altura, né? Então, quem sabe essa vitória também, mesmo o Bohemians ganhando da UCD, que a gente sabe que é o saco de pancada, quem sabe também o time não... Sim, dá uma moral, né? Porque não importa, venceu bem, né? Venceu 3-0 ali, o Bohemians que tinha tido várias dificuldades ao longo do campeonato, né? Então, foi um resultado importante pro Bohemians. Quer acrescentar alguma coisa do jogo? Não. Eu ia... É isso aí. Aí, seguindo para o próximo confronto, né, nós tivemos um jogo importante, o jogo dos Rovers, né? O Sligo Rovers recebeu o Shamrock Rovers e o jogo terminou empatado em 1-1. Ótimo resultado para o Derry City, né? E era um jogo que a gente falou que acho que era o confronto mais equilibrado dessa rodada, né? Porque o Sligo Rovers estava na quarta posição, né? E o Sligo Rovers a gente sabe, né? Sempre é um time que está ali em terceiro, quarto, sempre é um time muito chato de se enfrentar. Então a gente sabia que o Shamrock Rovers... Eu acho que, se não me engano, eu, inclusive apostei que o Shamrock Rovers venceria o jogo, mas era o jogo mais difícil da rodada de tu apostar, né? Eu acho que era o jogo mais igual, mais equilibrado. E, enfim, o Shamrock Rovers saiu vencendo, né? E depois, no segundo tempo, a equipe do Sligo Rovers buscou empate. Acho que pro Sligo foi um bom empate, né? Por empatar com o Shamrock Rovers, que é a principal, junto com o Derry City, né? Os dois principais times do campeonato. E pro Shamrock Rovers muito ruim, né? Até porque o Derry também teve um jogo difícil, teoricamente, né? Fora de casa contra o St. Patrick's. Só que o Derry passou o carro por cima e o Shamrock Rovers acabou tropeçando. E agora viu o Derry dar uma disparada aí. E como você comentou, o Shamrock Rovers saiu na frente, né? Eu até quero falar disso, quem fez o gol foi o Andrew Lyons. Que também fez uma baita temporada, né? Que tá numa temporada... Ele acho que é o quarto gol dele em 5 jogos, assim. Tá jogando muito. Tá jogando muito. E ele é lateral esquerdo, né? Ele não é nem jogador de frente. E tem feito bastante gols de cabeça e tudo mais. Então, assim... esse é o destaque que eu considero assim, do mais positivo ali do Shamrock Rovers. Se bem que a gente olha o time do Shamrock Rovers, se a gente comparar o elenco do Shamrock Rovers com qualquer outro elenco, cara, não tem, porque os jogadores a gente já até falou isso, a gente olha para o banco de reserva do Shamrock Rovers, eram jogadores que eram titulares na temporada passada, né? E mesmo assim o Sligo Rovers, tudo bem, o Sligo Rovers jogando em casa, com o apoio da torcida, saiu perdendo, mas continuou lutando e foi premiado com um gol, né? E soube segurar o Shamrock Rovers. Que, aliás, o Sligo tem meio que sido uma pedra no sapato do Shamrock Rovers nos últimos anos, porque até o ano passado foi o único time que venceu o Shamrock Rovers jogando no Tally Stadium, né? Que foi o jogo no ano passado, quando o Sligo pegou a primeira posição do Shamrock Rovers. Mas o Shamrock Rovers, eles têm uma dificuldade... sempre que vão jogar em Sligo, né, no The Ground, Showgrounds, quer dizer, o campo do Sligo. E mais uma vez o Sligo Rovers provou que é uma pedra no sapato para o Shamrock Rovers. Bom para o Derry City, daqui a pouco a gente vai ver a tabela, abriu uma vantagenzinha a mais, que muito provavelmente vai ser decidida num confronto daqui de 2 semanas, né, que o Shamrock Rovers receberá o Derry City. Uma pergunta. Como é que tá sendo a temporada de Jack Byrne no Shamrock Rovers? O Jack Byrne, ele saiu em 2020, né? Ele foi pro Chipre, mas ele teve uma contusão no pubis lá, ele ficou muito tempo parado. Aí depois de se recuperar, o time do Chipriota, né? O Apoel rescindiu um contrato com ele. E ele voltou, mas assim, não é que ele tá jogando mal. Você vê ali que ele tem a habilidade normal ali, né? A qualidade dele tá lá. Só que ainda parece que falta um pouco de ritmo, sabe? Acho que é muito tempo parado. Ficou 4 meses parado por conta da contusão. Aí quando ele voltou, já era o final da temporada, tanto que ele nem jogou. Ele começou a jogar esse ano, né? Então, acho que falta um pouco de ritmo ainda, mas está se encontrando ali também. É a questão, daqui a pouco ele engrena. E é um jogador que se espera bastante, né? Até porque já vestiu camisa da seleção também, né? Então sei lá, um cara que eu pelo menos acho que foi uma das grandes contratações, né? Grande retorno
que o Shamrock Rovers, uma grande contratação, né? Um retorno que o Shamrock Rovers trouxe para essa temporada, e é uma grande aposta, né? É uma grande aposta. Inclusive conseguiu vencer uma concorrência esqueci o time dos Estados Unidos, queria o Jack Byrne, mas ele preferiu voltar aqui. Acho que também até para ele, ele já nem ia precisar tanto se adaptar, né? Já está acostumado com o futebol aqui. E voltando de cirurgia, então... Até porque o futebol dos Estados Unidos nesses últimos anos está muito competitivo também, né? Então, ficou mais competitivo. Então, talvez... Mas ainda você vê que falta um pouquinho de ritmo de jogo. Ou talvez na hora que ele pegar ali o ritmo de jogo, ele engrena e aí vai. Bom, por último nós tivemos Finn Harps contra Shelbourne, um jogo da parte de baixo da tabela. E o Finn Harps conseguiu uma vitória importante contra o Shelbourne, venceu o Shelbourne por 1-0, jogando, né, no Finn Park, casa do Finn Harps. O Shelbourne mais uma vez... Com gols 44 segundo tempo. A gente falou semana passada, né? Que aqui, cara, como acontece gol aqui na Liga da Irlanda no último minuto de jogo, no último lance. E, cara, gol do desespero, né? E o Shelbourne mais uma vez perdendo um jogo. O Shelbourne, a gente até falava que fora de casa tava tirando pontos, tava indo bem, né? E dentro de casa que se complicava. E era um jogo que o Finn Harps precisava desesperadamente ganhar para poder pelo menos encostar ali no Shelbourne e no Drogheda para tentar sair da zona de rebaixamento, né? E para o Shelbourne era um jogo que precisava da vitória justamente para deixar o Finn Harps afundado lá embaixo, passar o Drogheda e meio que ficar mais assim, mais tranquilo nessa briga contra o rebaixamento, né? Claro que ainda tem 2 turnos e meio praticamente o campeonato, mas seria muito importante para o Shelbourne ter vencido esse jogo, ou pelo menos empatado, porque desse empate deixa do jeito que está, né? Sim. Mas essa derrota para o Shelbourne foi ruim, porque permitiu, né, o Finn Harps dar uma encostada ali e perdeu essa oportunidade de disparar ali entre os 4 piores times do campeonato. Questão de resultado realmente pro Shelbourne não foi nada bom, porque agora ele viu o Finn Harps encostar e agora pode ser aquele momento de começar a bater um desespero, né? Porque o Shelbourne, quando jogou a temporada 2020, começou bem e justamente chegou no final ali da competição, perdeu um jogo pro Finn Harps lá no Finn Park, né? E aí perdeu mais 2-3 jogos seguidos e foi aí que sacramentou não o rebaixamento, né? Ele foi pros playoffs, acabou perdendo os playoffs. Mas o Shelbourne tá na hora de acordar também, se não quiser passar sufoco, né? Tomou luz alta agora, né, do Finn Harps, né? O Finn Harps tá bem na cola. E como até a gente mencionou, né, o gol do Finn Harps foi o gol aos 44 do segundo tempo, bem assim na questão do abafa, né? O Finn Harps era aquela, igual você falou. Se o Finn Harps perde o jogo, ia ver o Shelbourne abrindo 8 pontos. Sim. E aí depois a gente vai conferir até a classificação. O Drogheda acho que ficaria a 6 pontos do Finn Harps. Então, agora já tá um pouquinho diferente a classificação. O Finn Harps já encosta no Shelbourne, que dá uma moral pro Finn Harps para buscar, né, sair dessa situação incômoda. E, ao mesmo tempo, o Shelbourne não consegue nem tirar pontos de quem tá lá embaixo, né? É um sinal de alerta aí pro time do Shelbourne que precisa reagir para não passar sufoco. E foi pro Finn Harps muito bom pela vitória. E, claro, vitória contra o adversário direto que é o Shelbourne, e também porque o Drogheda perdeu. Então sumou pontos e os 2 adversários direto aí para sair da zona do rebaixamento perderam. E para o Shelbourne foi ruim, porque viu o Finn Harps encostar, mas também teve sorte, porque o Drogheda não sumou pontos, né? Porque o Drogheda podia ainda ter dado uma disparada, né? Podia ter aberto, acho que 4 pontos do Shelbourne, né? Então acabou, por um lado, tendo sorte também o time do Shelbourne, né? Mas a sorte tem uma hora que se não começar a jogar, né? A sorte sozinha não vai salvar, né? Bom, esses foram os jogos da rodada, né? Da 13ª rodada do Irlandesão. Vamos passar a classificação aqui só para a gente atualizar como que cada time está na tabela. Bom, em primeiro lugar nós temos Derry City com 30 pontos, seguido pelo Shamrock Rovers com 27. Justamente a vitória do Derry e o empate do Shamrock Rovers fez essa distância aumentar de 1 ponto, né, para aumentar para 3. Em terceiro, o Dundalk com 21. Em quarto, o Sligo com 20. Em quinto, o St. Patrick's também com 20. O St. Patrick's caiu da 3ª posição para a 5ª posição. Em sexto, o Bohemians com 18.
Em sétimo, o Droda com 13. Em oitavo, o Shelbourne com 12. Em nono, o Finn Harps com 10. E em último, o CD com 4 pontos. Olha a vitória do Finn Harps como foi importante, né? Porque o Droda perdeu, o Finn Harps ganhando o próximo jogo, dependendo, se ganha de um gol de diferença e o... teria ganhado 2 gols de diferença e o Droda perder por um gol de diferença, ou vice-versa. Ele passa até o Droda na classificação, né? Então dá um salto. Empata em pontos, mas os critérios dos empates fica na frente. Então foi uma vitória importante. E agora uma dúvida. A gente está vendo aqui o Dundalk em terceiro. Será que o Dundalk vai aprontar e buscar uma segunda posição, dar um trabalho para Shamrock Rovers e Derry aí, ou você acha que não eu acho que não. Eu acho que a gente começa a ver o campeonato se dividindo, por exemplo, em cima ali, como a gente já vem falando há tempo, né? O Derry e o Shamrock Rovers acho que já meio que consolidaram a disputa do título entre eles. Acho muito difícil algumas outras equipes ali surpreender e passar, né? Mas a gente já começa a ter uma briga legal ali, por exemplo, do terceiro ao sexto colocado, né? Que é Dundalk 21, Sligo 20, St. Patrick's 20 e o Bohemians 18. Eu acho que até o Bohemians, dependendo do que acontecer na próxima rodada, acho que o Bohemians até fica fora dessa briga e vai ficar meio que num limbo ali, porque o Bohemians pode ficar numa situação que vai ficar meio que longe ali das equipes de baixo, mas também longe das equipes de cima. Né? E vai ficar uma briga interessante ali, por exemplo, entre Dundalk, Sligo e St. Patrick's, para ver quem fica em terceiro, que hoje essa diferença é só de um ponto, né? O Bohemians tem 18, mas o problema do Bohemians é que tu não vê a reação. Tu não vê, tipo assim, ganhou da UCD, beleza, todo mundo ganhou da UCD. Mas é aquela muita montanha-russa. Mas tu não vê, tipo, próximo jogo do Bohemians ali, vai ganhar, sei lá, vamos ver, né? A gente não confia que ganhe, sabe? Agora essas equipes de cima ali, sim, principalmente o Dundalk, que tá numa fase muito boa, o Sly, que a gente falou que é uma equipe chata, né, de se enfrentar, sempre tá incomodando, então... podemos ter mais emoções aí no Randezão, né? Dundalk subindo, parece que vai dar um trabalhinho ali, né? Mas a gente tem que acompanhar os próximos episódios, porque essa liga aqui é muito imprevisível, né? Bom, então essa foi a classificação do campeonato irlandês. E agora nós vamos passar para os jogos, né, da próxima rodada. E nós teremos uma rodada extra, né? Nós teremos a rodada normal na sexta-feira, dia 6 de maio. E teremos uma rodada extra na segunda-feira, dia 9 de maio, com os times que estarão envolvidos em competições europeias. Então já estão esses times, né, 4 times, o Derry City, St. Patrick's, Shamrock Rovers e Sligo Rovers, terão um jogo adiantado justamente para acomodar nas datas, né, que eles forem jogar as competições, playoffs nas competições europeias. Bom, começando pelos jogos da sexta-feira primeiro, nós teremos o CD e Dundalk. E aí, será que o CD conquista a primeira vitória? Não. Olha, toda vez agora que eu vejo o CD eu falo assim, vai ser um 5-0 pro outro time, né? Eu acho que o Dundalk ganha. Acredito eu que ganha, vem embalado. E o Dundalk deu sorte na rodada, porque venceu o Drogheda, agora tem essa oportunidade de vencer o OCD e se consolidar ali na terceira posição, né? Então acho que é uma rodada boa pro Dundalk. Eu acho que o Dundalk também ganha ali. Quanto você acha que vai ser pro Dundalk? Eu acho que vai ser 3-0. 3-0? Eu acho que vai ser 5-0 pro Dundalk. Sei lá, depois daquele 7-1. 8-0, Gramado. Bom, aí nós teremos o jogo do Shelbourne e Sligo Rovers. Um jogo que, pra mim, na minha visão, o Shelbourne vai ganhar porque é aquele jogo de desespero que precisa ganhar, então vai pra cima, vai ganhar 2-1 do Sligo Rovers. Cara, sexta de noite eu tô com a Parque fervendo, o Shelbourne tentando ganhar. Mas eu acho que empata. O Sligo Rovers também é o rei dos empates, né? O Sligo Rovers também tá empatando com todo mundo, né? Acho que um empatezinho aí, cara. E depois nós teremos Drogheda United contra St. Patrick's. Eu acho que esse jogo dá 2-0 pro St. Patrick's. Eu acho que o St. Patrick's ganha também. Acho que vou dar 1-0 pro St. Patrick's, porque o St. Patrick's precisa mostrar uma reação, né? Tomou 4 em casa do Derry. Mas também acho que vai ser um jogo até interessante, porque o Drogheda também perdeu o clássico, também tá vendo o Finn Harps ali encostar, né? O Shelbourne daqui a pouco, se vencer o Sligo, acaba passando, então o Drogheda também precisa começar a reagir, né? Bom, aí depois nós teremos Derry City e Bohemian. Eu ainda aposto no Derry City vencendo até com uma certa facilidade, 2-0. Vai ser 3-1. Eu ia dizer 3-1, mas acho que o Bohemian não vai. Não, vai fazer. Gol do Promise... Esqueci o sobrenome dele agora. Omoshere. Vai fazer um gol. 3-1 pro Derry City.
E aí depois nós teremos por último... Assistência do Júnior. Assistência do Júnior. O Júnior. É Júnior no Bohemians, o Patrick rouba no Dundalk e o Matthew Smith no Derry. Aí depois, por último, nós teremos na sexta-feira Shamrock Rovers e Finn Harps. Pra mim vai ser 3-0 pro Shamrock Rovers esse jogo. 5 a 0. 5-0 pro Shamrock Rovers. Bom, aí como a gente comentou, tem uma rodada extra na segunda-feira, dia 9. Os confrontos serão entre Derry City contra St. Patrick's, que acabaram de se jogar na rodada, né? E depois nós teremos Shamrock Rovers e Sligo, que também acabaram de jogar na rodada. Simplesmente inverteram, né, o mando. Derry City e St. Patrick's. Derry City 2-0. 2-0. Eu acho que o St. Patrick's vai aprontar nesse jogo. Vai ser 1-0 pro St. Patrick's. Eu não sei, os caras devem ir com sangue nos olhos, tá ligado? Tomaram 4 em casa. Tomaram 4, tô engasgado, então. Eu acho que o St. Patrick's apronta isso daí. 1-0 pro St. Patrick's. Shamrock Rovers e Sligo. Eu acho que dessa vez o Shamrock Rovers ganha. Acho que dá uns 2-0 pro Shamrock Rovers. Também acho que dá os 2-0 pro Shamrock Rovers esse jogo. E essas duas próximas rodadas aí, pro Derry City, Derry City, pegou o St. Patrick's, vai pegar o Bohemians, vai pegar depois de novo o St. Patrick's de novo e depois o Shamrock Rovers. Podemos confirmar aqui, mas acho que é isso mesmo, dia 13 contra o Shamrock Rovers. Então, só time da ponta de cima da tabela. Tirando o Bohemians, mas eu é um acho time que, tradicional. Eu acho que nessa rodada que a gente vai ter agora, nessa próxima rodada de sexta e segunda-feira, o Derry City tem uma oportunidade muito boa, cara, porque pega o Bohemians na sexta, né? Jogando dentro de casa, e depois joga dentro de casa de novo com o St. Patrick's. Pode fazer os 6 pontos. O Shamrock Rovers tem o Finn Harps, que deve fazer 3 pontos. Só que o Shamrock Rovers depois pega o Sligo. Eu acho que o Shamrock Rovers ganha os 2 também e o Derry ganha os 2 também. E o campeonato fica igual. Vai ficar os 3 pontos. Esses 3 pontos, e eles vão decidir na sexta-feira que vem no Tala Stadium, nesse confronto direto. Mas, se tu for ver o confronto de Derry City e do Shamrock Rovers, o Shamrock Rovers tem aí um jogo teoricamente mais difícil, que é contra o Sligo, né? Então, entra na parte de cima da tabela. Teoricamente, teoricamente ali onde daqui a pouco o Shamrock Rovers pode tropeçar e o Derry dá mais uma disparada, né? Mas não sei, eu acredito que tanto Derry City como o Shamrock Rovers vencem os 2 jogos. Então, beleza. Eu também acho que o Derry City perde o St. Patrick's em casa. Eu acho que o St. Patrick's vai aprontar. Bom, então acho que é isso, né? Fechou para essa semana nessa notícia do Irlandesão. Bom, recadinhos antes de fechar, né, o programa. Se você ficou com a gente até agora aqui no vídeo, ou melhor, se você ficou com a gente aqui no Spotify, tá ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, só procurar Futebol na Irlanda, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário aí para suas opiniões, né, palpites, né, de quem vence nas próximas rodadas. Vai no Instagram, só procurar Futebol na Irlanda, nos segue lá. E se você estiver no YouTube e quiser também seguir a gente lá no Spotify, vai lá no Spotify, procura Futebol na Irlanda e clica em seguir. E aí a gente volta na próxima semana com as informações, né, dessa rodada agora dessa semana do futebol irlandês. Isso aí, e também quando a gente falou no vídeo, se tu ainda não viu os vídeos dos vlogs, os outros vídeos que a gente fez sobre os clássicos irlandeses, vai aqui no nosso canal ali, dá uma olhada nesses outros vídeos que a gente tem separados ali também, né? E a gente tem mais 2 vídeos, né? Para lançar também de fora desses aqui do podcast, que é mais informativo. Então vai lá, assiste esses outros aí, fica de olho, que logo vem mais coisa nova para vocês aí. É isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio do podcast Futebol na Irlanda, o maior e melhor podcast sobre futebol irlandês voltado ao público brasileiro. Valeu! Valeu!